Ontem, depois de muito tempo, resolvi voltar à Biblioteca Nacional. Quarta-feira tive que resolver umas questões lá na cidade, no centro da cidade, aproveitei o tempo para rever a hemeroteca da Biblioteca Nacional, a seção onde tem jornais e revistas. Por este dia fiz aquela postagem sobre a imprensa em Santa Cruz nas três primeiras décadas do século XIX, aí da imprensa chamada imprensa da corte, quando eu falei do jornal Astreia, Diário do Rio e também na Gazeta do Rio. E aí mencionei que Santa Cruz também teve o seu jornal. Né? Lá no final do século XIX nós tivemos o jornal O Curato e já nas duas primeiras décadas do século XX nós tivemos dois jornais aqui de circulação semanal, o jornal O Santa Cruzense e o jornal O Santa Cruz. Como eu já tinha pesquisado há muito tempo atrás nesses dois jornais, lá na hemeroteca, eu resolvi voltar lá. Na época, isso lá na década de 80, 83, 80, eu já começava a pesquisar, ainda encontrei os jornais em formato de papel, jornais ainda originais. Duas encadernações, capa verde, meio cinza e verde, alguns exemplares já mutilados, né? Porque, como eu falei outras vezes, o material que é impresso no jornal é um papel, não é um papel de muito boa qualidade. Então, com o tempo, oxida e resseca e acaba fragmentando, enfim, é um problema sério. E aí, então, naquela ocasião, eu estava já no NOP, já imaginando em fazer uma exposição, organizar uma exposição, porque eu sempre dei muito valor ao jornal como uma fonte de documentação histórica. Então solicitei, sugeri que o NOP, no caso, né, Dr. Antônio Nicolau Jorge, que era o coordenador, que nós fizéssemos um ofício solicitando à Biblioteca Nacional o envio dos microfilmes desses dois jornais. Importante dizer que a, desde que o NOP começou a funcionar, lá em 1983, nós começamos a produzir um boletim. Esse boletim eu mesmo fazia, era um boletim ainda datilografado, já falei isso outras vezes, estou apenas repetindo. Até o número 6 era datilografado, a partir do número 6 já foi impresso. A partir do 7 foi já publicado em formato de tabloide, quer dizer, aquele meio jornal impresso, né? E nós sempre tive a preocupação, até porque sabendo da importância, inclusive da Biblioteca Nacional, como é um órgão nacional que recolhe todas essas publicações, sempre tive a preocupação de enviar mensalmente todas as nossas edições para a Biblioteca Nacional, em primeiro lugar, e também para as outras instituições. Eu mandava, fazia questão de mandar isso. Nós tínhamos uma caixa postal aqui nos Correios, ficava do outro lado da estação, na Serra do Camará, ou atualmente não funciona mais, já fecharam, né? Nós tínhamos uma caixa postal e dali da caixa postal eu ia, fazia a entrega, dobrava o jornal, fazia uma etiqueta, depois até nós conseguimos fazer uma etiqueta em parceria com um dos nossos anunciantes e amigos, né, que já estava produzindo aquelas etiquetas impressas no computador, então ficava mais fácil. Então a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, o Instituto Histórico, os museus de maneira geral, nunca deixei de mandar os exemplares. Ontem, como eu falei, estive lá revisitando a hemeroteca para fazer essa pesquisa, conversei com o curador do acervo, é, do acervo de periódicos, o Rafael Melo, um rapaz muito atencioso, muito simpático, se prontificou logo em procurar, eu dei os nomes dos jornais, ele foi logo, imediatamente, trouxe o microfilme, porque a minha dúvida ainda, eu não lembrava se tinha feito a pesquisa no microfilme, porque eu lembrava sim ter feito as pesquisas no material físico, no jornal mesmo impresso, mas não sabia que já tinha microfilme. Eu lembrava sim que nós
Em 1985, nós mandamos um ofício para a direção do Museu Nacional. Na época era a escritora Maria Alice Barroso, era a diretora do Museu, da Biblioteca Nacional, e ela prontamente se prontificou a mandar fazer uma cópia desse microfilme. Esse microfilme encontra-se no NOP. Não sei se estaria em boas condições, porque essas fitas de acetato, depois de um determinado tempo, elas começam a perder a nitidez e começam a entrar num processo de, chama de, acho que é vinagrização, fica até com cheiro de vinagre, parece que começa a colar, enfim. A cópia lá da Biblioteca Nacional, ontem eu vi que ela ainda está nítida, né? É, o que eu estava propondo? Porque nós temos hoje, as pesquisas que nós fazemos, inclusive muitas dessas pesquisas que eu faço aqui, que apresento aqui, são artigos, são jornais e livros também que foram digitalizados pelo um programa que a Biblioteca Nacional criou em 2020. É uma política, né, uma política da Biblioteca Nacional para a digitalização, porque inicialmente a pesquisa, como eu falei, era feita no próprio material físico. Depois, tendo em vista, inclusive, a questão dos jornais perderem a sua qualidade, né? Muito tempo, manuseia para cá, manuseia para lá, acaba destruindo tudo. Então, eles começaram a microfilmar. Então, hoje nós temos lá na Biblioteca Nacional milhares, talvez, de microfilmes. Mas também o microfilme já está ultrapassado. Infelizmente, a questão da tecnologia ela vai mudando. Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma série de CD-ROMs, eu não tenho um leitor de CD-ROM no computador, então não posso usar. Eu tinha as fitas, eu fazia muitas fitas, filmava muito, né? Mandei, tinha aquelas fitas de VHS, passei para o CD-ROM, hoje em dia não tem nem CD-ROM, não tem mais nada. Mas então essa visita à Biblioteca Nacional, conversando com o, o Rafael, ele sugeriu que eu entrasse em contato com o setor que trata da digitação. Eu já mandei um e-mail, já obtive a resposta, já estou na expectativa de que eles façam a digitalização desses dois jornais. Isso para nós aqui de Santa Cruz, para quem é pesquisador, isso é uma importância muito grande, porque nós vamos ter a possibilidade de reproduzir esses jornais e fazer pesquisas. E são jornais que têm informações muitíssimo válidas e muito importantes. O jornal, de maneira geral, é um documento de grande relevância para a história. É claro que nós temos que ter cuidado, porque não vamos pensar que qualquer tipo de publicação seja neutra. Não tem isso, não tem imparcialidade. Seja o Globo, seja o Jornal do Brasil, seja a Folha de São Paulo, qualquer jornal tem o seu diretor, tem o seu editor, tem os seus redatores, tem os seus jornalistas, seus cartunistas, e cada um trabalha dentro da política do jornal. Então, quem escreve para o Globo, ou escrevia para o Globo, Jornal do Brasil, porque hoje também os jornais estão limitados, né? Sabe muito bem que tem que seguir aquela linha. Não adianta pensar que tem neutralidade, porque não existe isso. E os jornais também, dependendo da época, eles mudam também de posição. Por exemplo, o jornal País, né? Nós percebemos nitidamente quando ele foi lançado em 1884, era pró-monarquia. Depois vai mudando. O Astreia também. O Astreia, depois que eu falei ontem no Astreia, né? Que foi um jornal que circulou no início do primeiro reinado. Ele também começa apoiando Dom Pedro I. Depois já passa a fazer críticas a Dom Pedro I. E assim vai por diante. E tudo isso é importante. Além do mais, os jornais têm seus próprios projetos, seus próprios planos, suas próprias diretrizes, sua própria política. Então, o que é importante fazer, e nós fazíamos isso porque quando eu dei aula na Joaquim da Silva Gomes,
sabendo da existência de um projeto que tinha no jornal Globo, que era um programa que fazia a distribuição dos jornais. Durante um ano, eu falei lá com a direção da escola concordou, durante um ano nós recebíamos todos os dias um exemplar, não, tinha mais de um exemplar, eram vários exemplares, acredito que fossem 30 exemplares, não tenho muita certeza, mas era uma quantidade que dava para que os alunos pudessem ler, recortar e fazer trabalhos. Então, durante um ano, nós fizemos esse projeto, eu estive à frente desse projeto, é claro que não era sozinho, porque eu sou professor de História, esse projeto é um projeto que interessa muito também aos professores de língua portuguesa, a todos de uma maneira geral. Então, na época, o objetivo era exatamente fazer com que os alunos pudessem ter uma leitura crítica. E mesmo sendo do jornal o Globo, claro que nós tínhamos então as nossas reuniões, os nossos cursos, as orientações, e sempre nessas orientações sempre tinha a orientação no sentido de mostrar que não existe neutralidade. E, inclusive, sempre passei isso para os meus alunos. Quer dizer, quando a gente fazia a leitura do jornal Globo, que era o jornal que nós recebíamos diariamente, que tinha outras fontes jornalísticas, infelizmente não dava para fazer com todos, né? Mas que tinha sua própria linha. Por exemplo, quando houve a Guerra das Malvinas, nitidamente dá para ver. Quem leu, quem conhece essa época, é claro que isso aí é coisa mais para gente mais idosa como eu, né? Mas o Jornal do Brasil, por exemplo, escrevia Falklands, não escrevia Malvinas. Por que isso? Porque o Jornal do Brasil sempre foi adepto, esteve muito próximo com a Inglaterra, com os europeus, a própria fundação do jornal. Então, o Globo escrevia a Guerra das Malvinas, nas manchetes, e o Jornal do Brasil, Falklands. Claro que, em vez ou outra, tinha lá entre parênteses Malvinas e tal, mas isso mostrando o quê? Porque o Jornal do Brasil reconhecia logo no início que as Malvinas, que as Ilhas Malvinas, lá, estou falando das Ilhas Malvinas na Argentina, né? Que pertenciam, historicamente, isso, o Jornal do Brasil, à Inglaterra. Já o Globo já deixava a transparecer que não pertencia à Inglaterra. Enfim, esse é apenas um exemplo que eu estou dando para mostrar como é que os jornais eles têm suas posições que não são neutras. Então, isso quando eu estava dando as aulas, falava para os jornais, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com jornais para os meus alunos, mesmo quando não tinha esse projeto, levava jornais, comprava às vezes 2, 3 jornais e procurava trabalhar com eles sobre isso, mostrando que cada jornal tem a sua linha. E claro que no caso aqui nós estamos falando dos grandes jornais. Quando nós falamos, por exemplo, de jornais de bairros, aí eu dou uma importância muito grande para os jornais de bairros, sempre dei importância, tanto que essa exposição que eu organizei aqui no NOP em 1988, ela tinha como objetivo chamar a atenção a importância dos jornais, da imprensa no caso da Zona Oeste, porque como o nosso interesse era que nós pudéssemos divulgar os diversos jornais da Zona Oeste, até porque quando o NOP começou, em 1983, quando nós ainda não tínhamos o jornal, nós contávamos com a colaboração de vários jornalistas, de vários jornais da região, porque naquela época, década de 70 e 80, existiam muitos jornais de bairros. Depois que o Globo criou o seu programa do jornal O Globo de Bairros, no caso era o Caderno da Zona Oeste, claro que o Globo, com aquele poder todo, né, com aquele poderio todo, chegou massacrando. Tanto que os meus colegas que tinham jornais reclamavam a beça, porque quem é que vai fazer um anúncio num jornalzinho pequeno, como por exemplo Gazeta de Cosmos, que era um jornal muito circunscrito aqui a Cosmos. Claro que ele divulgava muito Santa Cruz, tanto que eu escrevi muito no jornal Gazeta de Cosmos, ou Tubarão. Claro que as pessoas iam preferir, os anunciantes iam preferir publicar no Globo, até porque o jornal vinha com o Globão, né, aos domingos, inicialmente era aos domingos, era o Caderno da Zona Oeste, depois passou para os sábados. Mas a importância que tem, mesmo sendo um jornal que vai ter aquela sua posição política, seus programas, sua própria política jornalística e editorial, é importante, porque vai mostrar aquele extrato, aquele recorte da sociedade naquela época. E no caso desses dois jornais
que eu estive pesquisando e que hoje eu vou falar de um deles, que é o Santa Cruzense, mais ainda, porque foram jornais que circularam no início do século XX. Esse Santa Cruzense circulou entre 1908 e 1909. Era um jornal semanal que saía aos domingos. A assinatura custava R$ 500 e 500 mil réis e semestral, e anual custava R$ 8.000, né? Era um jornal que publicava assuntos referentes a Santa Cruz. E quando eu falo dessa questão da tendência, da questão da posição ideológica e política, o Santa Cruzense mostra muito bem isso, porque o Santa Cruzense era um jornal de propriedade da família do Coronel Honório Pimentel, era do Coronel Honório Pimentel. O Coronel Honório Pimentel era intendente municipal, era coronel da Guarda Nacional. Já expliquei aqui que a Guarda Nacional foi criada na época da regência para servir como uma espécie de apoio ao exército e tal. E tinha as patentes de coronel, de major, até capitão, as patentes. E as patentes eram concedidas quase como se fosse uma patente nobiliárquica, quase que fosse como fosse um título honorífico. Não era um título, não era um coronel, um capitão por ter ido frequentado uma academia, era um título honorífico, era uma honra que se dava. E essa honra, entre aspas, né, se dava em função também do poder. Quem tinha mais dinheiro, quem tinha mais poder, quem era empresário, fazendeiro, ganhava o título de coronel, de tenente-coronel e tal. Eu nunca vi falar em tenente-coronel da Guarda Nacional. Coronel tinha bastante, agora capitão também tinha. Tem major, não lembro de ter muito visto não. Mas aí ele criou esse jornal, né? Claro, tinha um filho chamado Oscar Pimentel, que era formado em jornalismo, né? E ficou como secretário do jornal. Obviamente que ele vai puxar a brasa para a sardinha dele. Embora o jornal, logo no primeiro número do editorial, o editorial, todo mundo sabe, né? Aquela parte que tem a expressão dos diretores do jornal, é quem escreve o jornal, faz o editorial. E o primeiro editorial consta lá que eles não queremos fazer políticas, não queremos entrar no cipoal da política e tal, essa coisa. Mas o que eles mais vão fazer é política. Política no sentido de defender os seus interesses. É claro que de forma velada, né? Depois, esse jornal circula 2 anos, 1908 e 1909. Infelizmente, a própria coleção da Biblioteca Nacional não tem alguns números, porque consta lá no próprio microfilme, né, que foram degolados, enfim, foram destruídos por algum motivo, né, provavelmente por causa de manuseio e tal. E depois fica um ano sem ter publicação. Aí, em 1911, retorna com o Santa Cruz, que ele aparece como um jornal, um órgão de divulgação do tiro de guerra de Santa Cruz, que o tiro de guerra era tipo de uma associação onde havia treinamento militar. Não era um exército, mas havia um treinamento militar. Existia geralmente um oficial do exército, tá? E eram os civis que participavam. Então havia marchas e muita questão de civilismo, festas da bandeira, desfiles e tudo mais. Então esse jornal, o Santa Cruz, que diz que vai ser um órgão de divulgação do tiro de guerra, vai também fazer propaganda do Coronel Honório Pimentel. Então vocês podem ter ideia do seguinte: nós temos aí sim 1908, 1909, no caso eu vou falar desse Santa Cruzense, mas sempre sabendo que aquilo ali é a linha política editorial ditada pelo Coronel Honório Pimentel, que era adversário político do senador Otacílio Camará e do Cesar de Mello. Tanto que em nenhum momento eles falam nem do Cesar de Mello, nem do Otacílio Camará nominalmente. Eles falam de uma forma obscura, querendo fazer críticas sem citar os nomes das pessoas. E ocorrem, porque eu escrevo assim, né, quando eu faço a apresentação,
devia ser muito complicado, muito difícil. Santa Cruz, numa época que tinha uma população em torno de 15 mil habitantes, mais ou menos, que todo mundo se conhecia, que só tinha um meio de locomoção público, né? Uma condução que era, no caso, o trem e a Maria Fumaça, como eu já falei aqui. Imagine o seguinte, essas pessoas, por exemplo, o Honório Pimentel, o Cesar de Mello, o Tacílio Camará e Companhia Limitada, e seus correligionários, seus amigos, de um e de outro, iam para a cidade de quê? De trem, né? E como é que seria o encontro dessas pessoas? Porque eles eram não apenas adversários, eles eram, pode usar esse termo, eram inimigos. Porque ocorreram, inclusive, chegaram entrar a chegar às vias de fato. Numa uma dessas viagens na estação, houve até prisão, houve até uma situação grave. E depois, nas eleições, as eleições que vão ser as eleições presidenciais, de um lado Rui Barbosa, de outro lado Hermes da Fonseca, aqui em Santa Cruz, de uma sessão eleitoral, vai acontecer, vão acontecer crimes. São 4 mortes que ocorrem, que acontecem dentro de uma sessão eleitoral e, segundo denúncias, teria sido a mando do coronel Honório Pimentel. Isso vai ser, claro, isso é muito divulgado na imprensa. Foi aberto um processo, ele vai ser julgado várias vezes e fica preso na Polícia Militar, recebe muitas visitas e tudo mais, mas ele vai ser absolvido futuramente, depois ele vai ser absolvido. Mas para vocês verem o seguinte, a que ponto chegava essa, essa política, né, naquela época, entre dois adversários que todos dois, aqui eu faço questão de dizer, todos dois, tanto o Otacílio Camará como o Honório Pimentel, foram excelentes políticos. Fizeram muitas coisas por Santa Cruz. Então, um e outro, mas eu acredito o seguinte, ficava muito difícil, por exemplo, ter uma festa, ter uma reunião social e como é que seria o encontro dessas pessoas? Era muito complicado. Então, hoje, ontem eu estive na Biblioteca Nacional, hoje a nossa apresentação aqui, no canal de História de Santa Cruz, é sobre o jornal, a leitura do jornal O Santa Cruzense, como era Santa Cruz em 1908. Vamos ver aqui como era um pouquinho de Santa Cruz. É claro que não dá para ver tudo, até porque é uma linha só, mas nós vamos falar um pouquinho dessa Santa Cruz. E ao mesmo tempo eu estou lançando aqui uma campanha, já entrei hoje em contato com a Biblioteca Nacional, tomara que isso aconteça, de que a Biblioteca Nacional faça essa campanha. Fica aqui até o convite para quem estiver me assistindo, quiser apoiar, aderir, para que a Biblioteca Nacional faça um programa de digitalização de todos os documentos que se referem à Fazenda de Santa Cruz, existentes em todos os seus acervos. Porque pelas pesquisas que eu fiz durante 20 anos, 20 e poucos anos, né, pesquisa presencial, porque depois eu passei a fazer pesquisa em casa, né, virtual. Eu encontrei acervos em todos os setores, desde o setor de obras gerais, obras de referências, seção de jornais e revistas, a hemeroteca, seção iconográfica de imagens, seção de manuscritos, seção de obras raras, enfim, todas as seções da Biblioteca Nacional têm muita coisa de Santa Cruz. Então, estou propondo, depois eu vou fazer um tipo de um projeto, sugerir, né, para o próprio diretor da Biblioteca Nacional, o presidente da Fundação da Biblioteca Nacional, o escritor Marcos Lucchesi, no sentido de que seja feito um esforço coletivo para que seja publicado um catálogo semelhante ao que o Arquivo Nacional fez, mas avançando um pouco mais, digitalizando, porque na Biblioteca Nacional hoje já tem alguns acervos de Santa Cruz digitalizados, o que é muito bom. Por exemplo, a história, as Memórias de Santa Cruz, do Coronel Manuel Martins do Couto Reis, a versão manuscrita, ela está digitalizada. Então, quem quiser pode ler isso digitalizado. Além dela já está digitalizada também a versão impressa,
que saiu pela revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, seria, a proposta é um pouco ousada, mas eu tenho absoluta certeza que vai ser uma contribuição inestimável para os pesquisadores, para as universidades, para a própria Biblioteca Nacional, porque já está mais do que provado que a Fazenda de Santa Cruz ela tem suscitado aí pesquisas em todos os níveis, em todas as universidades, não só do Rio de Janeiro, mas também de São Paulo e de outros estados, porque existem pessoas de outros estados que já perceberam que tem tantos assuntos relacionados com Santa Cruz que podem ser aproveitados para teses, dissertações de mestrado, que nós temos aí já inúmeras publicações em forma de livros e teses sobre Santa Cruz. Então, isso seria uma contribuição fantástica, magnífica, que eu acredito, espero, estou ansioso, numa expectativa de que isso vai acontecer. E como sempre aconteceu, vai acontecer sim. Em algum momento vai acontecer. Isso vai ser muito importante, porque aí nós vamos ter em casa, vamos ter aonde nós pudermos, no Rio de Janeiro, no Brasil, fora do Brasil, possibilidade de conhecer esse acervo riquíssimo da Fazenda de Santa Cruz. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho que vai ficar na história da Biblioteca Nacional. Eu vou reforçar isso. Inclusive, vou começar a mandar embora tenha poucos jornais, é o jornal a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, os grandes jornais que circulam, o Valor Econômico. Eu vou mandar correspondência sugerindo isso, porque aí vai ter uma repercussão na imprensa também, para que a Fundação Biblioteca Nacional compreenda, perceba a importância desse programa que eu estou sugerindo. Repetindo, um esforço coletivo de todos os setores, de todas as seções da Biblioteca Nacional, no sentido de fazer um levantamento total, pormenorizado, completo das referências, das publicações, dos documentos, das imagens, dos jornais que se refiram a Santa Cruz. Claro que não é um trabalho de um ano, não é um trabalho de um dia, é um trabalho que... E também não é uma pessoa só, isso aí vai ter que envolver muita gente, muitos grupos e também recursos financeiros, obviamente, para que mais tarde seja publicado um catálogo digital e que neste catálogo digital também comecem a surgir as publicações já digitalizadas. Por exemplo, aquele manuscrito que eu tenho feito referência, o manuscrito do Henrique, né? Pedro Henrique da Cunha. Poxa, um manuscrito com 300 e tantas páginas. É claro que está ainda numa paleografia que precisa ser transcrito para a nossa interpretação normal, mas que seja feito esse trabalho também na Biblioteca Nacional. Imagine vocês, a gente ter esse material, isso aí vai ser muito bom. Então aqui, obrigado a você por estar acompanhando aqui o canal do YouTube do Professor Simval. Hoje estarei falando sobre o jornal O Santa Cruzense e também um pouquinho sobre essa nossa proposta da política da digitalização dos documentos de Santa Cruz. Santa Cruz em 1908 e 1909, nas páginas do jornal Santa Cruzense. Como eu falei ontem, quando eu fiz aquela apresentação sobre jornais, a Estreia, o Diário do Rio e também a Gazeta do Rio, são muitos jornais. Então eu vou fazendo a seleção e vou falando de cada um deles. Hoje eu vou falar especificamente sobre o jornal o Santa Cruz, 1908-1909, nas páginas do jornal Santa Cruzense, assim mesmo selecionando alguns assuntos. Não dá para falar tudo, porque é um jornal que circula, como vocês podem ver, durante 2 anos. Era uma circulação semanal, são muitos exemplares, são muitos assuntos, inclusive os próprios anúncios também que saem, né? Que daria para nós ficarmos aqui dias e dias falando. Então nós vamos ter que começar a fazer uma seleção daquilo que interessa mais. Quer dizer, isso aí dependendo de quem está participando. Então aqui tem o facsímile da capa, né, da primeira página do jornal Santa Cruzense,
na edição de 1908. Canal do YouTube da História de Santa Cruz, professor Sivaldo, quarta-feira, 16 de abril de 2025. Eu estou fazendo a apresentação hoje, quinta-feira, 17 de abril de 2025, mas como a pesquisa foi feita ontem, então fica valendo a data de 16 de abril. O nosso brasão heráldico de Santa Cruz, de autoria do cartógrafo do Exército Alberto Lima, de 67, né, que é a síntese iconográfica da história de Santa Cruz. Então, aqui é mais ou menos o que eu já falei, né, que ontem eu estive lá na Biblioteca Nacional e fazendo uma referência àquela solicitação que o NOP fez em 11 de setembro. Aqui já é a resposta da Maria Alice Barroso. Aqui tem o ofício que ela mandou. E eu aproveitei na ocasião para fazer essa pequena nota que tem aqui à direita da nossa, à direita de quem está vendo, né? À esquerda tem o ofício da Maria Alice Barroso, dizendo que o jornal Santa Cruz, que o microfilme já estaria à nossa disposição, que é aquele ofício que eu acabei de citar, e à direita eu aproveitei para publicar o ofício e fazer uma referência sobre a Biblioteca Nacional a fazer a doação, né, dos documentos. Também aproveitei para falar um pouquinho sobre a campanha pelo depósito legal, porque essa campanha do depósito legal é importante, tendo em vista que muitos jornais, inclusive um dos itens aqui do ofício dela é exatamente esse, no sentido de que esses jornais eles recolham, na época de 1980, eram muitos jornais que circulavam em Santa Cruz, na Zona Oeste, mas não recolhiam. Então eu comecei a falar com esses jornalistas, esses editores, para que eles passassem a recolher. Tanto que ontem eu pedi para ver lá alguns jornais, eu vi que eles têm o jornal Grito, o professor Ené recolheu, mas não tem outros. Então é uma pena, porque são recortes sobre a história, sobre a sociedade de um bairro, né, uma determinada época. E então ontem eu estive conversando com alguns funcionários da Biblioteca Nacional, e depois eu mandei uma correspondência e recebi aqui do Rodrigo Basile, que é lá do setor de gestão de programa inovação, e ele já me deu a resposta aqui. Então, coloquei aqui a minha expectativa quanto à digitalização dos jornais é bastante positiva. Tem aqui embaixo uma reprodução da capa do microfilme, que essa é a mesma capa que tem lá no NOP, que acredito que seja na caixinha que tem o microfilme. Então, o Rodrigo Basile já encaminhou essa documentação que eu sugeri, né, para a coordenação, porque como ele coloca aqui, isso aí é uma política de digitalização. Então, ela tem normas. Essas normas elas precisam ser adequadas. Por exemplo, existe relevância, são obras raras. Qual é a relevância? Porque vão microfilmar, o microfilme não é mais microfilme, agora é a digitalização. A digitalização é um processo caro, né? Então, inclusive hoje na correspondência que eu enviei, eu citei essa parceria de mais de 40 anos, porque nós recebemos o NOP, né, recebeu os microfilmes em 1985. Já em 1988, eu organizei essa exposição, que foi a exposição Zona Oeste, Jornais e Revistas de Bairros. Eu já fiz uma apresentação sobre jornais, eu já falo um pouco dessa exposição. Mas foi uma exposição que eu organizei, principalmente a partir desses jornais que eram os mais antigos, que foram doados pela Biblioteca Nacional, o microfilme, e reuni outros jornais também que nós temos lá no acervo do NOP, como, por exemplo, o Patropi, o próprio jornal Imprensa Rural. Ficou uma exposição muito bonita e bastante visitada, que ela durou de 27 de abril a 27 de junho de 88. Então foi uma exposição muito visitada porque nós fazíamos a divulgação pelo Jornal do Brasil e pelo Globo. Então as pessoas vinham, inclusive muitas pessoas de fora, para ver essa exposição. Foi uma exposição do NOP, muito importante. Agora, quanto à leitura de hoje, quanto à apresentação de hoje, é sobre o Santa Cruzense. Esse jornal, como eu falei, circulou de 1908 a 1909, e aqui tem um pequeno um trechinho do jornal onde os editores escreveram, né?
Não nos emaranharemos no cipó da política. Não nos intrometeremos nos seus meandros, porque sabemos de antemão que só encontraremos espinhos, decepções, desenganos e nenhum resultado positivo. Eu coloco aqui que esse jornal ele começa a circular em 1908 e 1909. Quando chega em 1910, é um ano que nós vamos ter as eleições entre a eleição nacional para presidente da República. São muitos candidatos, mas os dois mais importantes que ficam, né, para disputa mesmo é o Hermes da Fonseca, que era general, e o Rui Barbosa. E fica praticamente impossível não se envolver em política. E o jornal, como era um jornal de um político que ele está aqui, Honório Pimentel, que fazia oposição ao senador Camará, claro que vai ter embate político, claro que o jornal vai tomar uma posição política. Como eu falei no início, o jornal nunca poderia ser neutro. Então, o senador Camará vai apoiar o Rui Barbosa. O Rui Barbosa era o candidato de oposição e o Honório Pimentel vai estar do lado da situação que era o Hermes da Fonseca. No final, o Hermes da Fonseca vai ser eleito, mas, como eu disse, vai ser um período de muitos desentendimentos, né, é, de rivalidade, né, entre esses dois políticos, porque todos os dois políticos eram de Santa Cruz, tinham sua base eleitoral em Santa Cruz. E todos os dois foram políticos que realmente fizeram muito pelo bairro. Então, claro que ficava um grupo de um lado e outro grupo de outro. Acredito que foi um período muito difícil, né, para Santa Cruz. E o jornal Santa Cruzense, que era de propriedade do Honório Pimentel, depois ele vai ficar à frente do jornal Santa Cruz. Embora, como eu falei, ele não vai aparecer. Quem vai aparecer é o filho dele, que é o Oscar Pimentel. Mas o Santa Cruzense, ele não vai falar apenas de política, não é? Aliás, a política não aparece assim de forma muito escancarada. Apenas insinuações, um editorial ou outro, um artigo ou outro, tem sempre uma crítica. E eles vão fazer um tipo de jornalismo também de cobranças, não é? Mas não deixa de falar um pouquinho também sobre a questão da história de Santa Cruz, porque, por exemplo, aqui esse artigo Santa Cruz ontem, hoje, fala aqui, né, Santa Cruz é um dos locais mais recordativos da existência histórica da cidade. Real por excelência, ela o foi na primitividade da nossa vida nacional e notável, distinguindo entre os subúrbios do Rio. Ela ainda é, pela sua localização, pela sua beleza panorâmica e pela sua alta importância, como abastecedora do mais substancial alimento de toda a capital do país. Então está se referindo aqui ao Matadouro, inclusive tem muitas edições que vão falar do Matadouro, né, de Santa Cruz, até porque o proprietário também tinha sido um magarefe, tinha trabalhado no Matadouro, né, e claro que vão aparecer assuntos referentes ao Matadouro. E como eu coloquei aqui na minha fala de inicial, eu acredito que, imaginando nos dias de hoje, né, em 1908 e 1909, a dificuldade que não seria dos encontros entre Otacílio Carvalho Camará e o Honório Pimentel. Eles vão chegar, inclusive, às vias de fato, né? Uma notinha interessante que tem no jornal é de 29 de setembro, é a morte do escritor Machado de Assis. A 29 do próximo passado, faleceu na capital federal o eminente escritor Machado de Assis. Aos sentimentos gerais pela irreparável perda do maior vulto da literatura nacional, associa o santacruzense apresentando à família do extinto o mais sentidos pesares. Então, Machado de Assis tinha nascido em 21 de junho de 1839, morreu no dia 29 de setembro de 1908 e o jornal não deixou, o Santa Cruz não deixou de comunicar. Outra questão também que eu observei nessas edições é que eles dão bastante ênfase à parte referente ao lazer, né? Inclusive os banhos de mar em Sepetiba. Aqui tem um anúncio sobre os banhos de mar em Sepetiba, mas também sobre as quermesses, tem muitas notas sobre quermesses, que são aquelas festas religiosas, há também as festas e celebrações
todas as festas e celebrações religiosas, não apenas da Matriz de Santa Cruz, Nossa Senhora da Conceição, mas também da Capela de São Benedito, na época não era paróquia, na Areia Branca, que foram sempre festas assim muito concorridas. Também as festas de São Pedro lá de Sepetiba e outras. E também filmes que eram projetados na Braga, na Sociedade Musical Francisco Braga, festas na Braga e no Ginásio Musical Recreativo 24 de Fevereiro. Sepetiba, banhos de mar. Estão em tráfego para as esplêndidas praias, veja só, esplêndidas praias de Sepetiba, bondes que partem da estação de Santa Cruz às 4 horas da manhã todos os dias. Imagine vocês ir para a praia 4 horas da manhã de bonde, hein? Quem é que ia, hein? Há também barracas apropriadas e montadas com gosto naquela praia, para tratar no escritório da Companhia de Sepetiba com o senhor gerente. Vejam vocês como é curiosa como é curioso esse anúncio, né? Porque trata-se de banho de mar, sair 4 horas da manhã de bondinho, então era muito interessante. Aqui já fala um pouquinho sobre a Sociedade Musical Francisco Braga, que participou em 1908 da abertura da Exposição Nacional, que essa Exposição Nacional foi uma exposição importantíssima. Então o texto é muito interessante, muito saboroso, porque vai narrando aqui o passeio, a saída da Braga, né? E a Braga saiu em vários momentos, inclusive quando eu fiz uma postagem aqui falando sobre o Rui Barbosa também, aliás eu fiz uma postagem falando sobre a Sociedade Musical Francisco Braga, que quando o Rui Barbosa chega daquele Congresso Internacional de Haia, né, que ele foi o jurista mais famoso de apresentado lá, ele vai ser recepcionado pela sociedade, pela banda da Braga, né? Tem uma programação aqui que vocês podem ver, que foi apresentada lá no stand do Distrito Federal, mostrando como a banda tinha um repertório vasto aqui. Tinha valsa, a fantasia Aida, marchas, dobrados, a Ave Maria, o Guarani, e vai por aí afora, vários dobrados. Então, foi realmente uma festa de aroma, como se diz. Vejam aqui o pavilhão do Distrito Federal, da Exposição Nacional de 1908. Essa exposição ela começou no dia 11 de agosto, só terminou em 15 de novembro. E a Braga esteve aqui exatamente nesse pavilhão, tocando no dia da abertura. Então a Braga, depois ela manda convite, né, para que as pessoas possam então visitar. Vejam você a importância da Sociedade Musical Francisco Braga e o jornal noticiando. Outro aspecto também importante é sobre a fundação do Santa Cruz Atlético Clube, que foi um clube que durou durante bastante tempo aqui em Santa Cruz, foi fundado em 1908 também, realizou-se no dia 19 de março, né, a Assembleia Preparativa que fundou em Santa Cruz um clube esportivo sob o nome de Santa Cruz Atlético Clube. Comunica o senhor secretário da comissão organizadora que todas as pessoas que se inscreverem como sócios até o dia 24 do corrente serão consideradas sócios iniciadores, ou seja, fundadores, né? A sede provisória, Rua do Comércio, número 5. Esteve presente o nosso companheiro Silvino Silveira. Vejam que quase todas as sociedades, inclusive as carnavalescas também, tinham sua sede na Rua do Comércio, que é atualmente a Rua Senador Camará. E aqui uma notinha sobre aquela atividade lá em Sepetiba, né? Temos o prazer de comunicar a todos os nossos leitores que acaba de ser instalado em Sepetiba um estabelecimento para banhos de mar. De Santa Cruz parte pela manhã não, de madrugada, né? Com destino a Sepetiba, um bonde extraordinário. Para bem informar nossos leitores, partirá hoje para Sepetiba um nosso companheiro. Aí o jornalista vai lá para saber como é que funciona isso aí. Aqui tem uma informação, considerando os valores do jornal,
A localização, a sede do jornal ficava na Rua da Matriz, logo ali no início, chamava-se, que atualmente chama-se Rua Lopes de Moura, que outro dia até passei lá e falei que foi a rua em Santa Cruz que teve o maior número de nomes, né? Então, a Rua Matriz foi um dos nomes, atualmente é Rua Lopes de Moura. Número 12. E a assinatura, como eu falei inicialmente, custava R$ 8.000 e a assinatura anual, né? E mensal, R$ 5.000. Ou melhor, mensal não, semestral. O número avulso custava R$ 200. Aqui também, para vocês verem como o jornal circulava, era importante, ele circulava também em Bangu, inclusive tinha uma coluna chamada Pelo Ramal, que eram notícias específicas de Bangu, Campo Grande, também tinha um representante, né, um correspondente lá em Itaguaí, em Mangaratiba, então era um jornal que circulava em Santa Cruz, mas era distribuído também em vários pontos. E os locais onde ele era vendido. Atendendo ao público, resolvemos estabelecer a venda avulsa do nosso jornal, encontrando nas seguintes casas comerciais. Porque no início não existia venda avulsa, o jornal era adquirido apenas por assinaturas. Mas aí eles resolveram vender individualmente, assim, avulsamente. Então aqui, ó, o antigo Hotel Ramalho, lá na Rua do Comércio, que até hoje existe o prédio, já tirei fotos, já fiz a postagem, uma apresentação sobre isso. O Botequim Antônio Couto, na Boa Vista, Manuel Dias Cardoso, no Bodegão, Armazém do Senhor Guerra, na Rua da Avenida, e Miguel Gomes Oliva, no Largo da Estação e na redação. Então, na redação, no caso aqui na Lopes de Moura. Então, esses aqui os locais onde tinha um jornal para vender. Então, veja que aí depois, o Santa Cruzense constava o subtítulo Órgão dos Interesses Locais, e a informação de que contava com a colaboração de redatores diversos. A partir da edição de dezembro de 1908, Oscar Pimentel era filho do Coronel Honório Pimentel, já não tem mais o seu nome como secretário do jornal, sendo substituído por Eugênio Rio, que será redator-chefe a partir de janeiro de 1909, que foi substituído depois por Nelson Pessoa. Veja que houve uma substituição atrás da outra, né? Então, Nelson Pessoa foi editor-chefe a partir de 2 de outubro de 1909. É possível constatar que a linha editorial de Santa Cruzense aparece com liberalidade aparente no apartidarismo. Então, é um pouquinho fora do que determinava o coronel, né? E na época, em 1908, 1909, primeiros anos das décadas de 10 e 20, Santa Cruz vai ter problemas seríssimos com a saúde. Eu, inclusive, vou futuramente fazer uma apresentação sobre isso, porque nós tivemos o impaludismo, malária e a varíola. A varíola era um dos problemas cruciais da população de Santa Cruz entre 1908 e 1909. Os editores do jornal Santa Cruzense, em matéria abaixo publicada, denunciam e protestam contra Oswaldo Cruz por não ter concordado com a instalação de um hospital em Santa Cruz, alegando inexistência de recursos. Eles fazem uma reportagem, uma publicação, né, dizendo que um grupo de moradores de Santa Cruz, de Santa Cruzense, inclusive encabeçado pelo jornal, vão propor ao Oswaldo Cruz, que Oswaldo Cruz era a pessoa da saúde mais respeitada naquela época, tanto pela, vocês lembram, quem estudou, né, a história, a guerra da vacina, né, a revolta da vacina, foi quem implantou a vacina aqui no Rio de Janeiro, enfim, teve uma contribuição fantástica, magnífica em relação à parte da saúde. Mas aqui eles vão solicitar ao Oswaldo Cruz que seja construído um hospital isolado, porque o problema da varíola é a questão da contaminação, né? E aqui, vejam o que escreveram no final. Registramos com mágoa a impensada resolução do Dr. Oswaldo Cruz e apelamos para o altruísmo de Sua Excelência, que certo reparará esse movimento, talvez de mau humor, e que não pode deixar de merecer corretivo. Então, Oswaldo Cruz, manda uma correspondência dizendo que não tinha recursos. E o jornal vai cair de pau, vai criticar,
porque afinal de contas era uma situação muito grave, né? Bom, finalizando, claro que um jornal desse não podia viver apenas de assinaturas e vendas. Nem um jornal sobrevive às custas de assinatura, mas não tem mesmo, nem Globo, nem nada. As assinaturas são importantes, mas elas não cobrem, porque os custos da impressão e distribuição são caríssimos. Então os jornais precisam de quê? De anúncios. O próprio NOP, nós tivemos uma colaboração é, muito grande dos comerciantes de Santa Cruz, nunca tivemos recusa de anúncios, né? Claro que há alguns anos nós tivemos mais dificuldade, porque tem que um momento que o anunciante também já não tem mais tanta vontade de anunciar e acaba tirando. Mas aqui, por exemplo, tem o anúncio do Hotel Ramalho. Veja que Santa Cruz tinha um hotel. Hoje em dia nós não temos nenhum hotel, nenhuma pousada, né? Propriedade de Pinho e Companhia. Boas acomodações para famílias e cavalheiros, cozinha de primeira ordem, completo sortimento de bebidas finas, cervejas, vinhos gelados, serviço escrupuloso, apartamento para satisfazer aos fregueses mais exigentes. Recebe pensionistas, preços módicos. Ficava na Rua do Comércio do 7 e 9, ali na esquina da Feirinha. Quem passar ali ainda vê o prédio do Hotel Ramalho. E como eu já escrevi uma oportunidade, já fiz a apresentação, o Hotel Ramalho, quando ele foi construído, foi fundado, ele tinha como objetivo principal receber os jornalistas, os políticos, as pessoas que vinham para Santa Cruz na época da construção do Matadouro, depois da inauguração, durante o período áureo, o período que mais o Matadouro tinha progresso. Então ali o Hotel Ramalho recebia muitas pessoas. E os jornalistas, quando vinham para Santa Cruz, eles não tinham como ir e voltar no mesmo dia, porque era muito difícil, dependia do trem e às vezes perdia o trem, acabou. Então iam para o Hotel Ramalho. Então, por isso que eu coloquei esse anúncio aqui. O outro anúncio que eu coloquei também, porque até hoje ainda existe, outro dia eu fiz uma apresentação lá, é a loja da economia doméstica. Era um armazém de secos e molhados, Emílio Toffani. Esse Emílio Toffani aqui era tio-avô do José Francisco Toffani, que também fiz uma apresentação sobre ele, que foi coordenador de divulgação do NOP. Era pai, ou melhor, era tio do Emílio Toffani, que era o homônimo deles, eram dois Emílio, o Emílio Toffani e o Emilinho, que era também Emílio Toffani, né, que era o sobrinho dele. Pelas fotos, observa-se que era um armazém bem aquinhoado, tinha muitos vinhos, muitas comidas estrangeiras. Hoje em dia isso tudo é muito fácil, mas naquele tempo isso tinha que vir de fora, né? Agora, está chamando a atenção aqui também dos construtores para variedade de madeiras e para a construção que vende excepcionalmente barato. Então, além da economia de secos e molhados, passava também a vender madeira. Fica onde? Na Rua Doutor Felipe Cardoso, veja o que era chamava antigamente Felipe Cardoso, número 39, em Santa Cruz, no mesmo local que até hoje está lá. E o último grande armazém de secos e molhados, também secos e molhados, que era como eles chamavam antigamente, porque vendiam bebidas e vendia também cereais e tudo mais, né? Ferragens, tintas, louças, porcelanas, vinhos superiores, vermutes, bebidas de diversas qualidades, dos melhores fabricantes, lenha e achas ou em bruto, lenha em achas ou em bruto, porque naquela época ainda tinha muita gente que dependia do fogão a lenha, o forno a lenha, então tinha que comprar lenha para botar no fogo, não tinha gás. O querosene também não eram todos que possuíam fogão a querosene, então eram lenha e achas. Vendas por atacado. Hoje quem compra lenha é só quem tem aquele fogão, aquela churrasqueira, né? Ainda tem alguns que fazem isso, né? Propriedade de José Henrique Fernandes e companhia, no Bodegão, próximo ao Matador de Santa Cruz. Então, hoje é essa contribuição sobre a imprensa em Santa Cruz, no caso, falando especificamente sobre o jornal O Santa Cruzense. Canal de História de Santa Cruz, do YouTube, do professor Simvaldo. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Então, Santa Cruz em 1908 e 1909, nas páginas do jornal O Santa Cruzense,
que foi um jornal que teve uma circulação aqui semanal durante 2 anos. Ele saía aos domingos e era vendido por assinatura e também em números avulsos. Uma boa noite, um bom final de semana, já vou antecipando aqui, amanhã já vai ser sexta-feira, né? Um bom final de semana para vocês e até uma próxima oportunidade.